Bem, hoje então vamos concluir a série de quatro aulas sobre o Rosário nas encíclicas no ensinamento do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, esse sim, foi um Papa reconhecidamente mariano. E uma coisa que antes de entrarmos, não repassamos todas as encíclicas que ele deixou, mas antes de entrarmos na de hoje, a Iucunda Semper Expectatione, a sempre alegre expectativa, é o título da encíclica em português. É preciso dizer que a partir de um determinado momento de seu pontificado, contextualizando um pouco, Leão XIII tomou a decisão de todos os anos, por ocasião da festa da Natividade de Nossa Senhora, publicar uma encíclica preparando o mês do Santo Rosário. De tal forma que, ao enriquecer o mês de outubro, o já insigne mês de outubro, com essa contínua publicação das encíclicas, nos deu o entendimento seguinte. A partir de um determinado momento, Leão XIII tem a clareza que o tipo de guerra que está indo para a direção de um estertor, de um clímax, de um combate ferrenho, terrível, que é a guerra entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, mas aqui não de forma subjetiva, aqui entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, aqui entre os redimidos que testemunham a redenção, que vivem segundo o desígnio de Deus, que vivem honrando os mandamentos, que vivem a verdade da fé, e os inimigos de Cristo, essa guerra vai crescer. E a antirreligião, ou ainda a antirreligião que irá surgir, os inimigos de Cristo estão preparando uma antirreligião. Leão XIII tinha esse entendimento que eles estavam preparando uma antirreligião a seu modo e segundo o seu momento. É muito possível que sim. É só prestar atenção na maneira como ele se move, particularmente a partir daquele ano de 1884. Vejam, a encíclica de hoje é de 1894, 10 anos depois. Só que ele já vinha escrevendo ano após ano, 93, 92, 91, 90. Ele vinha emitindo as encíclicas. Mas particularmente naquele ano de 1884, quando ele tem a visão de demônios tomando Roma. A pergunta de todos os sérios estudiosos, nós não estamos falando de sensacionalistas. Nós não estamos falando de aproveitadores. Nós não estamos falando de gente que surfa nas ondas dos modismos e das intempéries para se aproveitar disso. Não. Nós estamos dizendo de historiadores sérios que estudaram o pontificado de Leão XIII, depois que já é possível emitir uma bibliografia, mas que têm um entendimento que aquele ano de 1884 foi decisivo para as suas decisões. Desculpem a redundância, foi decisivo, foi destacadamente importante, porque eles se perguntam o que significa haver uma caterva de demônios sobre Roma dominando. Me desculpem, não quero ser nem ácido nem agressivo, não tenho essa finalidade. Eu sempre tenho dito, aqui não nos agrada falar daquelas coisas que são dolorosas. E ver a paixão da Santa Igreja não é matéria de falar com regozijo, é matéria de falar com dor, é matéria de falar com sofrimento, é matéria para se falar com verdadeira contrição. E, aliás, as coisas vão muito mal porque nós não assentimos resolutamente aquilo que Deus decretou. Mas, voltando, o que significa uma caterva de demônios assolando Roma? Olhem para a situação atual. Leão XIII viu como numa tela de cinema essa coisa toda? Não, não é assim.
está num carisma de profecia próprio, que tenha, mesmo em matéria nem quero entrar nisso, dos profetas, não é assim. A inteligência espiritual das coisas, o discernimento que ele teve, segundo aquela promessa de nosso Divino Salvador, da assistência própria, da assistência especial do Espírito Santo sobre os papas, ele teve. E fez muito bom uso disso, não? Mas o que ele viu era aterrador. E tem parte na decisão que ele tomou de começar a incentivar a cristandade, já não existia mais enquanto Constituição, mas incentivar os católicos na direção de tomar o rosário em riste e fazê-lo a sua arma de guerra, e da devoção a Nossa Senhora, Rainha Santíssima, o seu estandarte de combate, isso não tem dúvida alguma, ele já vai falar de novo. Agora, tem uma nota, claro, de um homem que tem fé teologal, não em expectativa, mas expectante, que tem uma fé teologal imensa. Bom, os papas deveriam ter fé teologal, não? E a fé teologal se traduziria na obediência e submissão deles a Deus, naquilo que é a tradição de sua Santa Igreja, naquilo que foi ensinado em 2000 anos. A fé teologal estaria associada a isso. Mas Leão XIII, decididamente, meus caros, ele contempla, ele vislumbra um quadro que é terrível, mas dentro dessa fé teologal, da esperança teologal, iucunda sempre expectatione, mas sempre alegre expectativa. De Deus, nós muito bem que Ele nos queira castigar, que Ele nos queira punir pela nossa impiedade, essa é outra matéria, pela nossa falta de contrição, pela nossa falta de conversão, já está nos punindo. Acreditem, Deus está nos castigando. Esta é a última aula das 4. Se Deus permitir, sob os auspícios, sob a mediação de Nossa Rainha Santíssima, nós teremos o curso sobre o dogma mariano ano que vem, numa série mais longa. Mas me parece que está muito claro que Deus já está nos castigando. E basta olharmos, basta entendermos ao tipo de pastores, entendam, não? De pastoreio. Que só os sacerdotes são pastores, ninguém além deles. Como dizia aquele adágio imperativo, todo sacerdote é pastor. E jamais os autoproclamados pastores serão sacerdotes. Basta ver o nível de pastores ao qual nós fomos entregues e é doloroso. E eu repito, não falamos isso com satisfação, não. Entregues à própria sorte, e falo isso como sacerdote, o que isso significa? Custa. Perceber que aqueles que foram constituídos por Deus para dar sua vida pelo rebanho, como o bom pastor de fato o faz, traiu a Deus, e não é que traiu o rebanho, traiu foi a Deus. A consequência de trair o rebanho, ela é derivante disso. A causa não é trair o rebanho. A causa é trair a Deus, a consequência é trair o rebanho. Traído Deus, cai tudo. Bom, o Papa Leão XIII começa falando da viva confiança no Rosário, com alegre expectativa, o nome da encíclica, e com renovada confiança olhamos sempre para o mês de outubro. Ele vai descrevendo. Qual tenha sido o motivo das nossas exortações, já mais de uma vez o expusemos, que a guerra no tempo e na história contra as trevas está crescendo. Que os inimigos da Santa Igreja estão se amotinando. Estão se unindo para desferir contra a Igreja um ataque jamais visto. Ele continua, depois coloco algumas coisas mais. Visto que os tempos prenunciadores de desgraças para a Igreja.
renunciadores de desgraças para a igreja e para a sociedade exigiam o auxílio poderoso de Deus. Nós achamos dever implorado justamente mediante a intercessão de sua mãe e, sobretudo, com essa fórmula de oração cuja salutar eficácia o povo cristão pode sempre experimentar. Experimentou-a com efeito desde as origens do Rosário Mariano, quer na defesa da Santa Fé contra os nefastos ataques dos hereges, os albigenses, quer no repor em honra aquelas virtudes que haviam sido sufocadas pela corrupção do mundo. Experimentou-a por uma série ininterrupta de benefícios privados e públicos, cuja lembrança por toda parte foi imortalizada até mesmo com insígnias instituições e monumentos. E também nos nossos tempos, trabalhados por múltiplas crises, folgamos de reconhecer que justamente o Rosário tem provindo frutos salutares. Todavia, olhando em volta, veneráveis irmãos, dirigindo-se ao episcopado, vós mesmos vedes que ainda permanecem em parte agravados os motivos para convidarmos ainda este ano os vossos fiéis a reavivarem o fervor das suas súplicas para com a Rainha do Céu. Que a cristandade, que a Santa Igreja e que a cristandade, por decreto divino, lutou, travou guerra e venceu ao longo dos séculos pela mediação de Nossa Rainha Santíssima, isso não há dúvida alguma. E qualquer que suspeite ou que diga algo diferente disso, seja anátema. A Santa Igreja combateu e venceu, combateu e venceu. Paria a Santa Missa. A Santa Missa tem valor infinito, nela não se toca. Extinto o altar, extinta a Santa Igreja. Se o altar fosse extinto, é que não há é que quem força esse tipo de comparação não entende o nexo único entre o altar e o mediador universal e único entre nós e o Pai, e a medianeira universal única entre nós e nosso Senhor. Esse tipo de manobra de oposição já é posta pelos inimigos da fé. O que Leão XIII está falando aqui é que a Igreja passou ao longo dos séculos por uma série de apuros sem fim. E sempre as trevas, e sempre a descendência da serpente encalçando e vindo na tentativa de destruí-la. Em todos os momentos agudos, aqui ele faz menção aos albigenses e também aos cátaros, mas nos reportamos novamente à grande batalha de Lepanto. Depois, a Batalha de Viena, 1682, 83, se não me equivoco. Depois vamos voltar um pouco, já dissemos isso na primeira aula, Covadonga, que foi o começo de tudo, e depois Poitiers, quando naquele dia Martel segurou as linhas muçulmanas lá em Poitiers, foi com o braço de Deus através da mediação dela. Ela surge ali como medianeira. Agora, é claro que final do século XIX a coisa está convulsiva, está tudo prestes, parece-me que a explodir. Leão XIII via isso, os mais desavisados, os mais superficiais. Quer dizer, já tinha, certo não nos iludamos. Ele entendeu que a luta era contra a infiltração da igreja. Padre, mas Leão XIII entendeu isso e não fez nada contra A, B, contra B ou contra C. Não é tanto assim. Ele tinha uma profundidade rara e entendia o que estava se passando à sua volta. Se alguém utilizar do episódio do cardeal Mariano Rampolla para acusar Leão XIII, está sendo, me desculpe, no mínimo ingênuo ou superficial, para não acusar de malícia, de má intenção. Ele já via se avolumando à sua volta, sim, uma matilha de lobos. Só que ele estava sob controle. Não aconteceu, com ele não aconteceu o mesmo que vai se dar, por exemplo, com Pio XII. Com Pio XII, essa matilha não só se avolumou, como ela foi tomando conta do estamento da coisa e assumiu realmente. Pio XII foi um papa imenso, hein?
mas a revolução já está muito adiantada. No fundo, vamos ser muito práticos. O único que conseguiu aquilo que Leão XIII intentou, ele viu a coisa tornando-se ácida, ele viu a revolução dentro e fora da igreja tomando tomando o poder, tomando as rédeas da história em todos os cantos. Ele viu, já diante dos seus olhos, começar a se avolumar um movimento histórico que culminará na Segunda Guerra, mas de enfraquecimento definitivo da civilização católica, com a extinção das monarquias. Ele morreu em 1903, só 11 anos depois vai estourar a Primeira Guerra Mundial, mas o movimento de dissolução das nações já estava mais do que encampado. Nós pensarmos que a dissolução das nações foi preparada em 10 anos, não tem cabimento. Isso levou séculos. Chega-se ali ao ápice. Agora, o mais importante da sua parte é reinfundir o que é a missão do Romano Pontífice nos católicos, a incondicional confiança aqui não no sentido fiducial, não no sentido protestante, hein? Como confia e deixa o resto, não é assim. Confia na mediação e combate, e luta e põe os meios, e sejam fiéis e vivam os mandamentos, e se confessem e comunguem e façam penitência. Mas é próprio dos papas chamar os fiéis para a vida sobrenatural. É próprio dos papas chamar os fiéis para a cristianização da sociedade. É próprio dos papas convocar a Santa Igreja aquilo que sempre foi a obra da Santa Igreja, convocar a penitência, a oração, a vida sobrenatural, a vida de apostolado. É próprio dos papas, mutatis mutandis, segundo o estado de cada um, clero e leigos, cada um na sua condição, impulsioná-los a estabelecer o reinado social de nosso Divino Salvador. Quando se vê da forma como tão levianamente por um lado, mas tão mórbida por outro, se negociou a fé com os poderes das trevas do mundo de uma forma tão pronta e tão lamentável, tão destrutiva, custa-nos ainda entender isso. Porque foi o que foi feito. E aqui ele fala de Nossa Senhora como mediadora. Como mediadora. Ele vai mencioná-la exatamente dessa forma. Para tal fim, não evocaremos aqui os argumentos que, sob os vários aspectos, expusemos sobre este mesmo assunto nos anos precedentes das outras encíclicas, mas antes apraz-nos considerar e expor como, de acordo com os divinos desígnios da providência, os divinos desígnios da providência, o rosário desperta no ânimo de quem reza uma suave confiança de ser atendido e move a maternal piedade da Virgem bendita a corresponder a tal confiança com a ternura dos seus socorros. Ou seja na ordem particular, enquanto aquela que alcança de Deus as graças necessárias para perseverarmos no nosso combate pela fidelidade ao Senhor. Na ordem pessoal, seja na ordem universal para alcançar em favor da Santa Igreja essas mesmas graças, aqui ele toca muito na maternal piedade da Virgem bendita, que não desampara os seus filhos. Aquela oração de São Bernardo, aquele estandarte de glória a Nossa Senhora de São Bernardo, o lembrai-vos,
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca, 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 que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, para qual fim? Para o fim de se manter fiel, para o fim de se manter na verdade, na justiça divina, para o fim de não claudicar, para o fim de não dar as costas para Deus. Para o fim também, primazmente, mas também alguém pode dizer assim, padre, mas está muito alto isso. Também para, às vezes, uma enfermidade em família. Quantas vezes, em número, se não o BIRE, o Departamento de documentação do que se passa em Lourdes, não teria ali sob os seus arquivos uma multidão sem fim de milagres alcançados, também na ordem física, na ordem, não só na ordem espiritual, mas também na ordem material, por mediação de Nossa Senhora. Ela é nossa mãe. Santa Teresinha dizia muito isso, não? Está lá no... Interessante, olhando para... Essa é uma obra muito simples, mas um tesouro para miniatura de Maria, que, de autoria do padre Álvaro Calderon. Ela diz, gosto muito de lembrar que Nossa Senhora é mãe. E a mim é muito importante. Não fala com essas palavras, não estou aqui com o texto, mas ela é mãe. Ela é mãe que ela... Se uma mãe se debruça... Mas é que eu não quero... Onde eu estou tentando chegar? Eu não quero que corramos o risco de cair num pietismo barato, sentimentalista, superficial. Porque na nova religião, na religião de Vaticano II, tudo é privado, tudo é pietismo, tudo é superficial, tudo é para me atender, que peçamos tais e tais favores divinos por mediação de Nossa Senhora, com o prefácio eucarístico é justo, santo e necessário. Que uma mamãe que tenha um dos seus filhos doentes não recorra à Virgem Santíssima, eu pergunto que tipo de mãe católica é essa? Que tipo de mãe católica é essa? Que não diga, Nossa Senhora, minha mãe, cuida da minha filhinha, cuida do meu filhinho que está doente. Mas que coisa! Agora, não pode ficar só na esfera, é nobre, é santo, é justo, mas do privado, do pessoal. Isso, é disso que Leão XIII também fala quando fala de sua maternal piedade, da maternal piedade da Virgem Bendita, a corresponder tal confiança com a ternura dos seus socorros. Ora, tem que transcender a ordem particular. Senão volta-se ao mesmo e pernicioso erro sempre da privatização da fé produzida pelo liberalismo. A fé não deve afetar a história, não deve afetar o curso das nações, não deve afetar... Aliás, deve integralmente. Se a fé não afeta a ordem temporal, significa que pode-se já de imediato desconfiar que o que não tem aí é fé. A lamúria, a lástima do estado das nações atuais é porque os seus estadistas, os seus representantes, não são mais homens tementes a Deus, não são mais servos da Virgem Maria. Que coisa é olhar para um Godofredo, o conde de Bulhões, que era um servo de Nossa Rainha Santíssima até a membrana, e dizer, olha, é por tua causa, por tua glória, que isso aqui vai ser levado até o fim. Porque se é por tua causa, por tua glória, que isso aqui vai ser levado até o fim, é porque é pela causa e pela glória de Deus. Porque nada vai ser retido em Nossa Senhora. Ele continua, o nosso suplicante recurso ao patrocínio de Maria funda-se no seu ofício de mediadora da graça divina. Isso aqui precisa ser repetido incansavelmente. Nossa Senhora mediadora da graça divina. Ofício que ela, agradabilíssima a Deus pela sua dignidade, pelos seus méritos e de longe superior em poder a todos os santos, já ouvimos. São Bernardino de Sena, não? Continuamente exerce por nós junto ao trono do Altíssimo. Ora,
Este seu ofício, talvez por nenhum outro gênero de oração, seja tão vivamente expresso como pelo rosário, onde a parte tida pela Virgem na redenção dos homens é posta tão em evidência que parece desenrolar-se agora ante o nosso olhar. Isso traz um singular proveito à piedade, seja na sucessiva contemplação dos sagrados mistérios, seja na recitação repetida das preces. Já ele vai falar um pouco sobre a dupla constituição do rosário enquanto forma de oração, vocal e mental. Oração vocal, porque repetiremos os 5 Pai Nossos, são 6, não? E as 53 Ave Marias, 6 Pai Nossos e as 53 Ave Marias, mas o rosário é uma escola de contemplação da mais elevada. É interessante que, quanto a isso, até João Paulo II, insigne representante do modernismo, ele anuiu na sua Rosarium Virginis Maria, que é, muito sincero, que é uma encíclica terrível. É muito próprio dos escritos dos modernistas, não? Chatos, pesados, difíceis, mas não é por acaso, é proposital. E fica ali, ora não se entende nada, ora faz-se recurso ao sentimentalismo, mas na sua encíclica ele mesmo reconhece. Bom, ele mesmo reconhece, não tinha nada que reconhecer. É muito da estratégia dos modernistas, que eles enfiam algo ali de católico no meio, e a hora que eles enfiam algo de católico ali no meio, aí todo mundo... Oh. O Papa disse que o rosário é uma escola de contemplação, mas, meus caros, isso a Santa Igreja, desde os dias de São Domingos, quanto o rosário, vem reafirmando incansavelmente, desde os dias de São Domingos, desde o século XIII. Não o que dissesse antes, eu estou falando na forma definitiva como o rosário é recebido por ele das mãos de Nossa Senhora, como a arma de guerra particular e universal. Mas o problema é que os revolucionários têm essa estratégia que é uma senhora estratégia por um pocão de verdade no meio, e aí confunde-se tudo. Agora ele vai mostrar, nessa sempre alegre expectativa, como nos mistérios isso se evidencia, nos mistérios do Rosário, se evidencia o quê, Padre? A sua mediação única entre nós e o Filho de Deus, que produziu os grandes desfechos da história, que a serpente sabe disso, que o dia em que o embaixador, o ministro celeste, chegou diante de Nossa Rainha Santíssima e a saudou, há uma tradição muito antiga, de fato, digo que não estou com a fonte aqui, não é universalmente sustentada, mas de uma corrente, que no momento em que São Gabriel vai anunciar-lhe o desígnio divino, São Miguel estava muito bem, com a sua milícia, fazendo a contenção, porque o demônio estava rondando por lá, desesperado para saber o que é que estava se passando, para o Eterno enviar do alto um ministro da mesma substância, podemos dizer, embora ele seja irrepetível, mas da mesma substância espiritual daquele outro que o banira do céu. São Gabriel é da mesma substância, da mesma constituição daquele outro ministro que o banira do céu, de São Miguel. O que tem um ministro de Deus por aqui, junto a uma menina dos fundões do Império Romano, mas ele não conhecia, Padre, as Escrituras na palma da mão. O demônio não tem mão, é claro, mas na palma da mão. Ele conhecia tanto a Escritura na palma da mão, e melhor que tudo e que todos, por ser inteligência sumária, que tentou nosso divino Salvador lá no deserto de Jericó, com 3 passagens do Deuteronômio. Com 3 passagens do Deuteronômio. Mas, enfim, ele estava por lá, porque ele intuiu que o que estava se passando ali ia definir a história da humanidade. Leão XIII vai mostrar isso aqui.
Ele intuiu. Desculpem, eu vou usar um prosaísmo, não deveria. Eu vou usar um prosaísmo. Ele falou, a chapa vai esquentar para o meu lado. A partir do que vai acontecer da visita do ministro de Deus a essa mocinha, a coisa vai apertar para mim. Não, mas não vai apertar de forma acidental, vai definir a história. E definiu. Primeiramente, se nos apresenta os mistérios gozosos. O Filho eterno de Deus abaixa-se até os homens. Feito ele próprio homem, mas com o assentimento de Maria, que o concebe do Espírito Santo. Olha, meus caros, nós não entendemos, mas nem proximamente voltamos e estudamos e aprendemos com a tradição da igreja e voltamos à Sacra Página e os santos, os grandes intérpretes da Escritura e da vontade de Deus. Nós não passamos nem perto do que significou aquele dia em Nazaré. Eu tô com essa tradição que diz que Lúcifer ficou por lá meio que exacerbado. Eu estou com essa tradição. Eu vou depois remontar os autores bem objetivamente falando. E no seu sim, daí ser João, por uma graça especial, santificado, entre aspas, no seio materno e enriquecido de escolhidos dons para preparar os caminhos do Senhor. Mas isto sucede em seguida a saudação de Maria, que por divina inspiração vai visitar sua parenta. Estão vendo? Ele está comentando os mistérios. A embaixada do anjo, a encarnação. Agora a visitação a Santa Isabel, que produziu só a unção do maior de todos os profetas. Imagine o tamanho disso, Nossa Rainha Santíssima frente a frente com Santa Isabel. Me desculpem, não estou exagerando. Isso aqui não tem nada de romântico, isso é fato. São esses fatos que ele está colocando diante dos nossos olhos, que deveriam nos encantar sempre. Que tipo de burrice e de cegueira espiritual invadiu as almas, as inteligências e petrificou os corações, fruto da nova e pérfida religião. O problema é que nós estamos nos dando com uma cópia facsímile da pior espécie que cegou as inteligências e petrificou os corações. Porque olha, o que se tornou a festa na nova religião, a festa da Anunciação, em 25 de março. Nada, em nada é nada. Nós deveríamos nos deter diante desses mistérios, olhar Nossa Senhora frente a Santa Isabel e a segunda parte, a primeira parte, a saudação angélica. Repetimos a exaustão, a saudação angélica e nunca é demais. Como São Bernardino de Sena fala, que de Maria nunquam satis, dela nós nunca falaremos o bastante. Repetir a saudação angélica nunca será o bastante. Nunca. Porque além de ser o deflagrado, o decreto divino, o momento em que Deus, a última fase do seu plano, a mais importante, é que vai decidir tudo, ele coloca em prática na hora ali. Como diz o Scrivers, se não me engano aqui agora, hoje eu estou me perdoem, viu, com lapso, a mente está ruim. O Scrivers, o padre Joseph Scrivers, o redentorista, quando ele fala desse determinado momento, é exatamente o que ele diz. No fundo é o que os doutores tinham dito, a redenção começa no Ave Maria, Ave Gratia Plena. A hora que o ministro de Deus se inclina diante dela como sua soberana. Mas, padre, a cena está descrita no Evangelho? É que de tão tacanhamente ficou do homem moderno, ele não é capaz de abstrair mais nada. Ele pensa em comida, em prazer, em bebida, em passeio, em torpeza. Não que em si comida, bebida e passeio são ruins em si mesmos, eles não são. Mas eles não dão o norte à vida, eles não dão o sentido. E o que acontece é que é isso. Bom, o arcanjo se coloca diante dela como sua soberana e no seu ave
Ave gratia plena, está iniciada a redenção. Depois, na casa de Isabel e de Zacarias, a unção do maior de todos, maior nascido de mulher. Claro que aqui São José passa porque São José acordou com o homem-deus, nascido de Maria Virgem, seu filho putativo, que ele sairia da história com a magnificência com que ele entrou, com a sua mesma elegância. Só uma coisa que está naquele lar não de Encarém, isso uma outra hora falo, que sabe quando vieram os dogmas. O encontro de Nossa Senhora e Santa Isabel, eu estou para pôr minha mão no fogo que ele se deu em Hebrom. E quem defende que ele se deu em Hebrom é o padre Augustin Berti. Ele defende claramente na sua obra, exatamente sobre Nosso Senhor. Por quê? Porque a cidade sacerdotal era Hebrom. Mas isso é uma outra coisa. Se a cidade sacerdotal era Hebrom, Zacarias deveria morar em Hebrom, onde moravam os outros sacerdotes veterotestamentários. Mas naquele dia ali termina o Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento vai terminar quando Nosso Senhor der a sua vida na cruz. Quando ele realizar na cruz a consumação do sacrifício perpétuo. E qual é a prova material de que terminou o Antigo Testamento? O schisum velum, não o rasgar do véu. No schisum velum, no rasgar do véu do templo. Estava dizendo, terminou o Antigo Testamento, a nova aliança agora assume em definitivo e só ela. Já está. Portanto, as nossas etapas da vida, né, não servem. Se tem um documentinho blasfêmico, se chama Nostra Aetate. Para os outros não, são tão blasfêmicos quanto, mas a Nostra Aetate tem um acento próprio de blasfêmia. Né? Tem um acento próprio de blasfêmia. Bom, ele continua, mas isso sucede em seguida a saudação de Maria, que por divina inspiração vai visitar sua parenta. Finalmente vem à luz o Cristo, o esperado das nações, e vem à luz do seio da Virgem. O parto virginal, miraculoso. Olha, eu digo aos pais que nos acompanharem nesta aula, contem a história da redenção para os seus filhos. O Papa está dizendo isso porque encanta, porque favorece, porque limpa, porque despolui. Se estiver poluído, vai limpar. Se não estiver, vai preservar. Conte a história da redenção para os seus filhos. O Papa está insistindo nisso. O esperado das nações veio à luz do seio da Virgem. Os pastores e os magos, primícias da fé, dirigem-se com ânsia pressurosa ao seu berço e acham o menino. Esse é o distintivo. Com Maria, sua mãe. A Virgem prometida na profecia de Isaías. Ela. O grande sinal miraculoso é que a Virgem dê a luz. Os padres se detiveram sobre isso. A toda santa, não? A Panagia, a Equicaretomene, a Virgem, aquela mais única. Entendem que aqui está posto nesta ordem. Escutem. Acham o menino com Maria, sua mãe. Esse é o sinal, não de uma virgem, mas da Virgem. Depois, ele quer ser levado em pessoa ao templo para se oferecer publicamente holocausto a Deus Pai. Chega ao quarto mistério, mas é por obra da mãe que ali é apresentado ao Senhor. É sempre ela que, na misteriosa perda do filho, o procura com ansiosa solicitude e o reencontra com alegria imensa. Uma coisa aqui. No momento em que ela o apresenta, quer dizer, que ela o entrega nas mãos do
do sacerdote veterotestamentário de Simeão, a imagem do Antigo Testamento que está se eclipsando e vai se apagar daqui a pouco. Já veremos que a oferta dele é a dela mesma. Não são distintas. E quem quiser nos acusar de idolatria por ignorância, por estupidez, só pode ser. O faça. Porque foi Deus quem operou todas essas coisas. Quem inspirou a sua filha dileta, sua mãe querida, sua esposa virginal, a ir até o templo, e ali ela consuma o oferecimento dela própria, o oferecê-lo. Porque ele é o cordeiro, e ela sabe, padre, sim, não há dúvida alguma de que na tradição da igreja ela tinha o alcance exato de que ela era mãe do Filho de Deus, sim, foi isso que ela disse, sim, mas que seria imolado na cruz, não é só isso. A mãe do Filho de Deus que morreria na cruz. Seria imolado, porque toda a profecia, porque toda a promessa divina, porque tudo sobre o desejado, o esperado das nações, é sobre o Cordeiro de Deus que há de tirar o pecado do mundo. Dos mistérios dolorosos, no mesmo sentido falam os mistérios dolorosos. É verdade que Maria não está presente no horto de Getsemane, onde Jesus treme e está triste até a morte, e no pretório, onde é flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte, aqui. Aqui ele chega nisso. Mas já desde tempo ela conhecera e vira claramente todas essas coisas. Com efeito, quando ela se ofereceu a Deus como escrava, lá em Nazaré, para depois se tornar sua mãe, e quando no templo aqui se consagrou inteiramente a ele, juntamente com o filho, já desde então, em virtude desses dois fatos, ela se tornou participante da dolorosa expiação de Cristo para a vantagem do gênero humano. É o Papa Leão XIII falando isso. Por Deus, aqui não é um palpite de um teólogo. Olha, eu tenho para mim que não. Aqui é o Romano Pontífice fazendo aquilo que Nosso Senhor ordenou que ele fizesse. Confirma aos teus irmãos na fé. Isso aqui é belo demais. Está no parágrafo 6º, no parágrafo 6º, escutem. Eu vou repetir. Com efeito, quando ela se ofereceu a Deus como escrava, para depois se tornar sua mãe, e quando no templo se consagrou inteiramente a ele juntamente com o filho, já desde então, em virtude desses dois fatos, ela se tornou participante da dolorosa expiação de Cristo para a vantagem do gênero humano. A mim me é muito caro, e deveria ser a todos nós, pararmos diante da cena dela junto ao anjo de direis a escrava. Escrava, o termo original que ela diz em aramaico é escrava. Ela trava diálogo com ele na sua língua pátria, na sua língua, em aramaico. Lembre-se que o hebraico era a língua jurídica e era a língua litúrgica. Era uma língua que estava no domínio do clero, dos escribas, dos fariseus. Desculpem, o povão não sabia hebraico. Para o povão não sabia hebraico, o povão não sabia hebraico. Ela vai falar com ele em aramaico. Em aramaico ela usa escrava. Uma coisa é servo, outra é escravo. Ela é escrava. Não tem nada de si própria, não tem nada para si, não quer nada para si. Tudo por ele, dele, para ele. E me encanta vê-la em Nazaré dizendo, eis a escrava. E depois, no templo, renova-se o eis a escrava. Sabem por quê? Porque quando o sacerdote toma o menino nas mãos, ele diz, depois de solenemente
oficiar a profecia de que o menino vai ser a ruína de muitos. Vai ser a ruína de muitos. Ele diz, e quanto a ti, Maria, uma espada de dor trespassará a tua alma. Essa passagem que nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós ouvimos, nós não temos o alcance que isso significava que interiormente ela estava renovando a sua consagração, o seu ato de imolação interior dela ao eterno Deus. O que estava no coração de Nossa Senhora é tão santo, é tão insondável, é tão belo que nós só podemos contemplar. Dá para entender que ela, com todas as forças, com todas as potências, ela colocou tudo nas mãos dele e a serviço dele, sem pecado, então tudo perfeitamente ordenado, não havia uma única fissura sequer interior nela, não havia o dissenso jamais entre um único ato da vontade e da sua inteligência, a harmonia entre os dois era perfeita, a harmonia entre a sua inteligência e a sua vontade eram perfeitas. Então, quando ela faz esse ato no templo, é que se entender que ela tinha todo o entendimento. Não foi de... Bom, entendam, eu tenho receio de me tornar prosaico, me desculpem, mas não é como alguém que dissesse assim, olha, vamos fazer isso aqui e depois ver no que vai dar. Não é assim. Às vezes nós começamos alguma coisa por Deus e para Deus e não temos a clareza total e não temos os discernimentos. Não é assim. E aí vai-se de acerto em acerto e de erro em erro, de tropeço em tropeço e de recomeço em recomeço. No caso dela, não. Ela tinha tão claro como verdadeiramente a luz do dia, o que significava. Mas pare, quando Nossa Rainha Santíssima coloca que no silêncio ela guardava tudo em seu coração, exatamente esse é o tesouro. Na sua incomparável contemplação, ela ia contemplando a fidelidade de Deus que vai realizando tudo aquilo que prometeu. Mas não porque precisasse para confirmar, porque ela já tinha isso muito claro. Não há, pois, dúvida alguma de que, mesmo por tal razão, durante as cruéis angústias e torturas do filho, ela experimentou no seu coração as mais agudas dores. Aliás, na sua própria presença, sob seus olhos, devia consumar-se aquele divino sacrifício para o qual, com o próprio leite, isso aqui... Olha, Leão XIII tem umas coisas que... Com seu próprio leite, ela generosamente criara a vítima. Ela nutriu a vítima, que seria um meio de expiação da nossa dívida, do nosso crime. Isto se contempla no último e mais comovente desses mistérios. Estava junto à cruz de Jesus Maria, sua mãe, a qual, movida por imenso amor a nós, para nos ter como seus filhos, ofereceu ela mesma seu filho à justiça divina. E com ele morreu no seu coração, traspassada pela espada da dor. Estava consumado com ele o sim sempre perfeito e irrevogável que ela deu. Consumado com ele. É preciso entender o seguinte, e é nisso que Leão XIII chega, que quando nosso Salvador diz consumatum esse, está tudo consumado, foi dele e dela. E ela, aos pés da sua cruz, na mais alta das dores, disse, está tudo consumado, está feito. E então, nos mistérios gloriosos, aqui a soberania de Deus que não jamais desaponta, finalmente nos mistérios gloriosos que seguem os dolorosos, é mais copiosamente confirmado este mesmo misericordioso ofício da Virgem excelsa. Com tácita alegria ela saboreia a glória do Filho triunfante sobre a morte. Segue-o depois com maternal afeto na sua volta à sede celeste.
mas conquanto digna do céu, ela é mantida na terra como suprema consoladora e mestra da igreja nascente. Ela penetrou além de tudo o que se possa, abre aspas, ela penetrou além de tudo o que se possa crer nos profundos arcanos da sabedoria divina. Profundos desígnios insondáveis da sabedoria divina. São Bernardo de Claraval. Que Deus tenha sido nos favorável absurdamente em deixá-la até Pentecostes. Não dá. Não é possível imaginar como ficaríamos sem Nossa Senhora junto a nós. Um absurdo. Imagine que Nosso Senhor diz: agora que vou ao céu, levo minha mãe comigo. Já ficava a orfandade momentânea da sua ausência. Não. Ele deixa Nossa Senhora para cuidar de sua santa igreja, cuidar da igreja que acabara de nascer no Gólgota. A igreja nasceu no Gólgota. Cuidar dos 11, mais o próximo que vai chegar daí a alguns dias, e vai recompor o colégio apostólico. E ela os reúne naquele retiro, naquele magnífico retiro da Ascensão até Pentecostes, naqueles 9 dias. Ela os congrega para esse retiro, esperando a vinda do Espírito de Deus. E depois que a obra santa da redenção dos homens não podia dizer-se completa antes da descida do Espírito Santo, prometido por Cristo, eis que havemos lá naquele cenáculo cheio de recordações, a orar-lhe juntamente com os apóstolos e em vantagem dos apóstolos. Bem, esses gemidos inenarráveis é a profundidade, viu? Não é coisa estranha não, não confundam as coisas. Aqui é a sua profundidade, não é a sua... Não tem esquisitice aqui não. A apressar para a igreja a sabedoria do Espírito Consolador, supremo dom de Cristo, tesouro que nunca lhe faltará. Porém, em medida ainda mais cheia e perene, poderá ela advogar a nossa causa quando tiver passado a vida imortal. Só uma coisa, São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu antes de Leão XIII, mas muito bem, não é ensino magisterial, não? Mas com a tradição da igreja, com toda a sabedoria que São Luís Maria de Montfort derramou, ele dizia que a condição que o Espírito Santo opere numa alma é que ele encontre Nossa Senhora, que ele encontre Nossa Rainha Santíssima ali presente de forma estável e imperativa. E então, isso está no tratado. E então, é da presença de Nossa Senhora em nossa alma e do reconhecimento da localização do Espírito Santo que faz em nossa alma a presença dela enquanto, claro, não é como se dá com Deus, mas é enquanto mediação, enquanto entrega, enquanto desejo de a ela pertencer, e aí as graças vão acontecendo de configuração, de assemelhamento, de realmente sermos identificados com ela. Então o Espírito Santo faz a sua obra. Ele produz operativamente a manifestação de Cristo em nossas almas. Ou seja, Cristo passa a se desenvolver aquilo para o qual o batismo tende o seu fim, passa a se desenvolver resolutamente. E como? As suas virtudes, o seu pensar, o seu agir, através do seu espírito, da sua caridade. Bom, para não me prolongar mais aqui, ele ainda teria tanta coisa ainda a dizer, mas ele ainda entra no valor das orações vocais, quer dizer, para que se aura os melhores frutos, para que se cumpra essa sempre alegre expectativa, o recurso
As orações vocais para este mesmo fim, em perfeita harmonia com os mistérios, tende a oração vocal. Procede como é justo a oração dominical, precede, aqui há um eu, dirigida ao Pai Celestial, em seguida, após haver invocado o mesmo Pai, com a mais pobre das orações, do trono da Sua Majestade, a nossa súplica volta-se para Maria. Tem erros aqui no texto, em obséquio, a lembrar da lei da sua mediação e da sua intercessão, expressa por São Bernardino de Sena com as seguintes palavras, abre aspas, toda graça que é comunicada a esta terra passa por 3 ordens sucessivas. De Deus é comunicada a Cristo, de Cristo à Virgem e da Virgem a nós. Pare, vou repetir. Mas nosso Senhor é o único mediador entre nós e o Pai. Exatamente essa é a doutrina católica. Essa é a doutrina revelada. Exatamente. Isso é católico. Isso é a verdade, isso está revelado. O que é herético, o que é blasfêmico é não reconhecer que ele constituiu-a definitivamente no Gólgota como medianeira universal entre nós e ele em definitivo. Isso começa a ser vislumbrado lá em Caná, não? Lá em Caná. Quando ele antecipa a hora da manifestação do seu poder, da sua autoridade sobre o tempo e sobre a história e sobre tudo, por um rogo e uma súplica dela. Mas vai ser consumado na cruz. Aliás, tudo foi consumado na cruz. Tudo foi consumado na cruz. Também a sua mediação universal foi consumada na cruz. E nós, na recitação do Rosário, passamos por todos os três graus dessa escala, em diversa relação entre eles. Porém, mais longamente, de certo modo, com mais gosto, detemos-nos no último, repetindo por 10 vezes a saudação. Angélica já ouvíamos. E quanto é caro a Deus, e quanto é caro a ela. Porque aqui e aí ele diz, porque não é somente, não é somente o rogar por nós, mas então ela roga em nós. E ele diz claramente, não é tanto que somente que ela rogue por nós, mas que ela rogue em nós. De certo, as nossas vozes serão mais agradáveis e eficazes na presença de Deus se forem apoiadas pelos rogos da Virgem, a qual ele mesmo dirige o amoroso convite. Ressoe a tua voz ao meu ouvido, porque suave é a tua voz. Cânticos 2:14. E São Tomás completa. Tamanha a eficácia da mediação de Nossa Senhora, de Nossa Rainha Santíssima, que ele então diz sobre a oração, sobre a saudação angélica. Só ela dissolveu a maldição e trouxe a bênção, ou seja, o fruto bendito do seu seio, no qual todas as nações são benditas, aquele, enfim, que invocamos como Mãe de Deus. O rosário tem uma potestade, o rosário tem uma eficácia única. Tem uma potestade, tem uma eficácia única. É claro que, repetimos que não se estabelece aqui nenhum tipo de paralelo com o santo sacrifício da missa. A missa é infinita. A missa tem um valor infinito. Agora sim, entendam o que eu vou dizer. 1 bilhão de rosários, 1 bilhão de rosários não tem o valor da missa. E 1 trilhão também não tem o valor da missa. E nada tem o valor da missa. O valor da missa é infinito. Ora, depois da Santa Missa, o que está dado por Deus, e é claro que é o que tem maior eficácia, é o Santo Rosário. Isso está mais do que comprovado. A virtude que o rosário tem de inspirar a confiança em quem o reza possui também mover a piedade para conosco o coração da Virgem. Quanto deve ser suave para ela ouvir-nos e o escutar-nos enquanto entrelaçamos em coroa pedidos para nós justíssimos e louvores para ela belíssimos.
Assim rezando, nós desejamos e tributamos a Deus a glória que lhe é devida. Procuramos unicamente o cumprimento dos seus acenos e da sua vontade, exaltamos a sua bondade e a sua munificência, chamando-lhe Pai, pedindo-lhe, embora indignos deles, os dons mais preciosos. Com tudo isto, Maria exulta imensamente e pela nossa piedade de coração magnifica o Senhor, engrandece, porque quando nos dirigimos a Deus pela oração dominical, nós o suplicamos mediante uma oração digna dele. Mas as coisas que nela pedimos já de per si são retas e ordenadas e tão conformes à fé, à esperança e à caridade cristã. Junta-se um valor que não pode deixar de ser sumamente apreciado pela Virgem Santíssima. Este, que a nossa voz se une a de seu Filho Jesus, o qual, depois de nos haver ensinado, palavra por palavra, essa fórmula de oração, autorizadamente nos impõe dizendo: vós, pois, rezareis assim. Está dizendo aqui que, muito bem, a única oração imperativamente ensinada e decretada solenemente por Nosso Senhor foi o Pai Nosso, mas que depois cabe à Santa Igreja ecoar e fazer nos séculos se sedimentar aquela mesma saudação do anjo, a Nossa Rainha Santíssima, a mesma saudação de Santa Isabel e a reparação feita no Concílio de Éfeso. Certos estejamos, pois, de que se formos fiéis a este mandato com a recitação do Rosário, de sua parte Maria não deixará de exercer com a maior benevolência o seu ofício de solícita caridade e acolhendo com um semblante benigno essas místicas coroas de orações, recompensar-nos-á com abundância de graças. Bom, depois ele continua, não vamos repassar inteiro, que o Rosário há de ser realmente a grande via de mergulho nosso na oração. O Rosário estabelece junto a Nossa Senhora a prova pública, incontestável do nosso reconhecimento quanto ao seu valor, ao seu papel, à sua posição únicas. E já encaminhando para o fim, aqui ele vai chegar ao fim para que não deixe dúvida alguma sobre a importância do Rosário nesta hora, para nos mantermos fiéis à moderna perseguição contra a Igreja, a perseguição pela qual a Igreja passará numa escalada crescente. E se nos primeiros séculos nós vimos uma perseguição ferrenha da parte do poder imperial, do poder romano, contra ela, o que produziu aquela multidão de mártires que é exaltada pela Igreja e cantada pelo Te Deum, a perseguição atual é de outra ordem. Dom Estevão falou isso aqui, que é um outro tipo de martírio, aquilo que é reconhecidamente muitas vezes evocado como um martírio branco, que não é o martírio da efusão do derramamento do sangue explicitamente, mas que é da perseguição pública, da execração social, da perda dos direitos temporais e assim por diante. O que queremos dizer aqui, para todo aquele que for católico agora decididamente, bem-vindos à execração social, ao total cancelamento. A tendência é esta. Nós não vamos... Desculpem um pouco daquela expressão mineira, pelo menos assim cresci ouvindo. Ninguém aqui vai arrumar sarna para coçar. Não se trata disso. De ficarmos com posturas e comportamentos até não só pouco próprios da Constituição e da magnitude do ser católico, mas de uma imprudência tola, ingênua e, desculpa, estúpida. Não se trata aqui de ficar cutucando a onça com vara curta para ver se a onça, se ela só ruge, não sei se, ou quiçá, rugir está mais para leão, não? Mas se ela solta os seus bramidos, se ela só mia ou se ela realmente vem para... Não se trata disso. Mas se trata de reconhecer que
tal cabeça, tal corpo. Se a cabeça foi perseguida, o corpo também o será. E a perseguição atual toma uma forma e um grau de agressão, e ele já vai dizer isso. Eu tenho certeza, meus caros, Leão XIII viu o que se passaria. Ele viu o advento de uma nova religião, fraudulária, mentirosa, perniciosa. Ele viu o arrefecimento das nações, o cancelamento da cristandade das nações. Desculpa, não tem muito a ver o que eu vou dizer, mas não tem muito a ver, mas no fim vocês vão chegar à conclusão de que tem tudo a ver. Esse caso da modinha atual da cremação. Isso é manobra maçônica para expulsar a presença do clero e da igreja. Do momento que certamente mais marca a história, ou o segundo momento que talvez mais marque a história de todos os que pisarem neste mundo, o momento da morte. Os dois momentos, o pórtico ali, o nascimento e a morte. Como no momento da morte, a verdade sobre o fim último do homem surge com vigor, com clareza, com cores como nunca, que são os novíssimos. Que verdade, Padre? O juízo, o inferno, o purgatório ou o céu. Como para o céu direto, da minoria dos que morrem fiéis, uma minoria vai direto para o céu. Tem que ter cuidado para não parecer um pouco integrista, talvez esse termo não é o melhor, mas para não infundir escrúpulos às pessoas. Para não, aquele livrinho de São Leonardo de Porto Maurício, o número dos que se salvam, para não ficar todo mundo depois. Fato é que no momento da morte as coisas vêm à tona. E como é o momento em que a Santa Igreja recorda mais uma vez ao homem, memento homo quia pulvis est in pulverem reverteris. Vamos banir a igreja desse momento para lembrar que existe Deus. Para não deixar que ela lembre que existe Deus. Que o homem tem um fim sobre a terra. Que posta a morte vai prestar conta do seu juízo pessoal. E que dali será ou o inferno, então, ou o purgatório se morreu em estado de graça, ou vai ser o purgatório ou o céu. Morreu em estado de graça, mas de caridade imperfeita, vai para o purgatório. Morreu em estado de graça, mas em estado perfeito, pouquíssimos, vai para o céu. E se morreu em estado de pecado mortal? Acabou. Se morreu em estado de pecado mortal, vai para o inferno. Então, lembrar essas coisas, bana a Santa Igreja. A excelência do Rosário Mariano, focalizada também pelas duas considerações que acabamos de vos expor, através do valor da oração vocal, que expressa externamente os anelos, os desígnios no Pai Nosso de Deus, as nossas súplicas, e enriquecido pelas súplicas das Ave Marias e das Santa Maria. Ponto. A oração das orações, o Pai Nosso. Por isso que ele já, como uma locomotiva, ele encabeça, mas aí depois vem a mediação universal dela e Deus nos dá a graça de entender que tem que insistir. E é na saudação a ela e depois na súplica de reparação que vai acontecendo. E depois, nas duas considerações, o poder de nos colocar diante do mistério de Deus que tem o rosário. O poder que tem de nos colocar diante do mistério de Deus que tem o rosário. Eu duvido. Olha, aqui temos, na tradição temos a graça de termos muitas crianças nas nossas famílias. Eu duvido que essas crianças não cresçam
virtuosas, não cresçam limpas, não cresçam dentro de lares onde as famílias guardem verdadeiramente uma contemplação contínua, diária, simples, sem inventar, sobre os mistérios do Santo Rosário. E começa com a Anunciação e começa com a Anunciação à Rainha e termina com a sua glória. Interessante, não? O Rosário começa com ela e termina com ela. Sabemos que todo o centro é nosso Divino Salvador, mas ela, segundo o próprio São Bernardo, é aquela rosácea pela qual contemplamos o seu mistério. Não tem como não lutar contra o pecado. Deixa eu desprender aqui um pouquinho agora. Não tem como não lutar contra a carne, não tem como não lutar contra o mundo na esfera pessoal. Não tem como não lutar contra o mundo quem é devoto do Santo Rosário verdadeiramente, quem o entende. Não é quem fica ali, ou não, desculpem, hein? Num blá 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 impensado, e não tem como ser assim, ser devoto dela. Não por culpa das orações, que as orações são santas, mas dá para se rezar com uma frieza, uma mecanicidade e uma acefalia do tamanho do mundo. Desculpem falar isso. Né? Tá igual aquela boa senhora que eu conheci, mãe de muitos filhos, que essa tinha dispensa, que ela começava a rezar o rosário e depois, num cansaço enorme, ela ia tendo os picos. Então ela pulava do primeiro mistério para o terceiro, e do terceiro ela já ia para Salve Rainha. Mas assim, num cansaço extenuada, mãe de muitos. Mas como era agradável a nossa Rainha Santíssima Deus ver o esforço daquela mãe ainda no último momento ali. Ora, outra coisa é que parar diante, e essas crianças vão crescer assim, diante do grande ícone dos mistérios de Nosso Senhor pelo Santo Rosário, não tem como não infundir virtude. Não tem como nos colocá-los de forma admirável a pensar nas coisas santas. Está tudo ali. Está tudo ali. Está tudo ali. Isso aqui não tem testemunho algum, não? Não tem mesmo, não tem nem a mínima intenção de ser um testemunho. Numa das missões que venho mantendo, os sacerdotais, eu vou guardar, são 3 missões, eu vou guardar qual delas. As crianças estão sendo preparadas para fazer a primeira Eucaristia, em tempo próximo. Ainda dentro desse ano. E uma das crianças fez uma pergunta que eu falei, admirável. Eu falei, Senhor do céu, como uma criança de 7 anos faz uma pergunta dessa profundidade? Não foi nem mamãe, nem papai, nem vovô, nem vovó. Sabe por quê? Eu tenho certeza que não. Porque eu cheguei lá na missão, a avó cuidam. Aí é toda uma história. A avó muito fiel, muito dócil. Não estou identificando, não vou criar problema para ninguém quando assistirem. Não pode identificar, não. Senão, mãe, a senhora me dedou. Não. Não se sabe onde é. A mãe não é muito bem. A avó cuida. A mãe trabalha fora, etc. Não colocamos juízo sobre isso. Não deveria ser. Né? Não deveria, mas vamos lá. Cheguei na missão, a avó me disse assim, padre, a neta, a 3 pontos, fez uma pergunta que me desconcertou. E eu não consegui, eu não me atrevo a tentar responder. Chamou a menina e disse, filha, faça para o padre a pergunta. Se padre, se isso foi assim, mas ela falou com reverência, olha, se isso foi assim é porque tal coisa também aconteceu, não? Aí eu falei, exatamente, aí fui desfiando com ela. Ali uns 10, 15 minutos. Aí eu falei para ela, entendeu? Ela falou, claro. Mas a pergunta dela já demonstrava que ela tinha entendido tudo. Não vou entrar aqui na pergunta que ela fez, só digo a vocês, das coisas mais profundas do mundo. Perguntas que talvez alguns de nós não elaboraríamos. E foi sobre
a glória de Nossa Rainha Santíssima, assim, uma filha de Maria. Uma filha de Maria. Por isso que Leão XIII coloca com todas as letras, pelas duas considerações que acabamos de vos expor, colocamos as coisas no lugar. Pela contemplação correta dos mistérios e pela oração rezada com dignidade, pelas orações rezadas com dignidade, com fervor, com caráter nobre e solene com que deveriam ser rezadas. Dizer Pai Nosso é muito caro. É muito caro com as suas 7 petições seguintes. Dizer Ave, mas cá entre nós, ainda me deem mais alguns minutos, cá entre nós. Primeiro, qual a dignidade nossa para dizer Pai Nosso? Se não nos tivesse sido dada pelo Divino Redentor. Mas qual a dignidade nossa para dizer Pai Nosso? Nós não somos filhos, nós não somos filhos. De fato, nós fomos adotados, ou melhor, de natureza, se assim fica melhor. Nós não somos filhos de natureza. Nós somos filhos adotados. Depois recebemos esse tesouro dos lábios do nosso próprio Divino Salvador, Deus feito homem. Mas quem somos nós? Se não nos tivesse sido dado, e tanto quanto em relação ao Pai Nosso, é também o que se pode afirmar em relação à Ave Maria. Quem somos nós, numa proporção muito... Uma coisa é quem disse e nos deu, e quem disse Pai Nosso, outra, claro, imenso, mas o anjo que saudou, não há proporção entre os dois, um é Deus, o outro é uma criatura. Mas a chave aqui não está na criatura, mas está no que ele anuncia. Que é tão imenso quanto. É o fato dele dizer ave cheia de graça que possibilitou que mais tarde o verbo feito homem nela dissesse a nós. Quando orardes, dizei, Pater noster qui es in celis, Pai nosso que estás nos céus. Guardem isso de Leão XIII, guardem pelas duas considerações que acabamos de vos expor, as coisas devem ir para o lugar. Nós não nos cansamos de inculcá-lo e de promovê-lo com todo o cuidado. A chave está aqui. Ou vai se entender a força do rosário, e aí vencemos, e aí a cristandade restaurada, ou não tem o que fazer. É por isso por isso que o Centro Dom Bosco promove os tais rosários públicos, não? Porque tem que ser. Conforme desde o princípio observamos, a nossa época tem cada vez mais necessidade dos auxílios celestes, especialmente pelas muitas tribulações que a Igreja sofre, contrariada no seu direito e na sua liberdade, e depois pelos muitos perigos que ameaçam as próprias bases da prosperidade e da paz dos povos cristãos. A novena da Imaculada que se está rezando esses dias, rezem o terço, o Santo Rosário, melhor ainda, mas o Rosário completo, os 3 mistérios, mas aquela oração que é a mesma oração que a fraternidade utilizou na peregrinação a Roma, para rezarmos pela peregrinação a Roma, até que a Igreja cante de novo o canto da restauração, da justiça de tê-la como única mãe, mestra, fundamento da civilização, a sua propulsora, a sua conservadora. E então, paz de Cristo no seu reinado. Nós precisamos. Agora, porque a nova religião, que copiou e falsificou tudo, importou do mundo protestante uma coisa chamada renovação carismática católica. A nova religião importou do mundo protestante uma coisa chamada renovação carismática. Depois a pecha de católica é só para disfarçar.
Dentro disso, o que acontece? Toda forma de oração é somente em vista de satisfação das necessidades próprias, de busca de um fim que é sempre pessoal e assim por diante. Desde o primeiro momento, nós entendemos que o que Leão XIII propôs é que o rosário deveria vir à tona de novo para trazer a guerra às trevas, a guerra ao inferno, e depois também cuidar de nossas famílias, também cuidar de nossas almas, também cuidar de nossos lares, também cuidar de nossas crianças. As famílias da tradição estão aí cheias de crianças. E depois não é nada estranho que dentro de uma casa surjam 3 sacerdotes, surjam 4 religiosas, aí uns 3 se casam para garantir que continuem dando à igreja santos sacerdotes e santas religiosas. Essa é a finalidade. Oferecer os filhos a Deus, e continua assim depois. Mas num lar que cultiva o temor de Deus, com o Santo Rosário no centro, e sempre foi assim. Pois bem, mais uma vez declaramos solenemente que no Rosário depositamos as maiores esperanças de obter esses auxílios. Quais auxílios? Os auxílios do céu. Ele vai concluindo. Está aqui, olha. Pois bem, mais uma vez declaramos solenemente, o acento está sobre o solenemente. Está dizendo, não é qualquer coisinha. Quer dizer, ou é isso ou é nada. Ou vão lançar mão disto, ou vão ficar a ver navios. Ou não vão ter auxílios do céu. Padre, olha, duvido, sinceramente duvido que alguém que não seja devoto do Santo Rosário ame o altar, ame a Santa Missa. Tirem o cavalo da chuva. É ela quem gerou o Filho de Deus feito homem. O altar é consequência do sim dela. A missa é consequência do sim dela. Padre, muito dizer isso, não é muito, é fato. É consequência da obediência, da fidelidade, da entrega dela. Mas foi ele, sim, ele é Deus. Mas que cegueira a serpente, que veneno maldito a serpente injetou nas veias, de não entenderem o tamanho e a grandeza disso tudo. Que os protestantes que são já o que nasceu dos ovos da serpente, está lá. Que eles sejam crias da serpente, está lá, ponto. Outra coisa é, não pode um católico não entender que venha tudo por meio dela. Não pode um católico não entender que venha tudo por meio dela. É isso que ele está dizendo. Declaramos solenemente que no Rosário depositamos as maiores esperanças de obter esses auxílios. E eu repito mais uma vez, desculpem-me ser prolixo, se eu estou sendo repetitivo, dizer que é um altar sem amar o Rosário é mentira. É mentira, não tem como. Por que em todas as capelas se prepara a Santa Missa com a oração do Rosário? De um dos mistérios. É por acaso? É só para... Desculpem. Se coloca o Rosário nas capelas antes da Santa Missa só para parar o barulho e a conversa? Não. No sentido prático tem também o sentido de acalmar as potências, não? Mas é muito mais do que isso. Nas capelas da tradição se coloca o Rosário logo antes da Santa Missa para se pôr diante do mistério que na Santa Missa vai ser consumado perpetuamente. O que se contempla espiritualmente no Santo Rosário se consuma sacramentalmente sobre o altar. A vítima alimentada, nutrida pelo leite materno de Nossa Rainha Santíssima é a que vai ser imolada sacramentalmente. Mas é a mesma imolação. Substancialmente é a mesma, distinta na forma. Pio XII fala isso na Mediator Dei. Isso é Concílio de Trento, não? Trento falará isso. A substância
das duas imolações é a mesma. Ou distinto, é a mesma imolação, uma e única. Só que aqui sobre o altar, só que sobre os altares, incruenta, distinta somente quanto à forma, mas é a mesma. E quem deu a vítima? A rainha. E quem alimentou a vítima? A rainha, Nossa Senhora. E quem se uniu à vítima? Nossa Senhora. Naquele dia no templo, ela tinha muito claro do que Simeão estava falando enquanto a ti e Maria. Desculpem, agora eu vou ser de novo prosaísta. Eu não consigo não ser. Vai doer, mas vai doer de uma forma única. Nenhuma criatura jamais experimentou ou experimentará o tamanho da dor que vós experimentareis. Mas essa é a dor dele. A dor do arrancamento nosso do domínio e da tirania do demônio. O que vai custar a ele. Não a dor de muito bem, por ter arrancado, mas a dor de arrancar, é claro. Essa é a dor. Tanto que aquela passagem do livro das Lamentações diz respeito a ela mais do que a qualquer outro. Ó vós que passais pelo caminho, olhai e vedes se a dor igual à minha dor. Nesse dia no templo de Jerusalém, essa passagem das Lamentações de Jeremias, quizá tenha vindo ao coração dela, e provavelmente veio. Maria, quanto a ti, uma espada trespassará, uma espada única. Vós que passais pelo caminho, olhai e vedes se a dor igual à minha dor. Então, meus caros, contemplarem o mistério da redenção, rezar com profundidade as orações ensinadas por Nosso Senhor e vindas da saudação angélica e da tradição viva da Igreja. Está posta a via. Leão XIII, essa é sempre a alegre expectativa que ao fazer isso, Deus vai operar a causa eficiente está posta. Aqui voltamos às 4 causas. Aliás, as 4 causas estão postas, não? A causa material, contemplar e suplicar. A causa formal, através do rosário. Contemplar e suplicar. A causa formal através do rosário. Podemos dizer assim, não? A causa final, a glória de Deus. Pode haver uma outra causa final? Não pode. E a causa eficiente? A graça de Deus mediada pelo seu mais agradável e santíssimo e insubstituível ofício, a de mediar essas graças entre nós e o seu divino Filho. Mas o que nós estamos fazendo? Dá para entender, eu vou terminar aqui agora, dá para entender. Por aqui dá para entender, me parece que dá para entender o tipo de ataque que ela sofreu da parte de uma hierarquia decrépita, apóstata, indigna, infame, nas declarações que foram feitas há pouco tempo atrás. Que seria meio abusivo, incompreensível, fazer recurso aos títulos de medianeira e de corredentora. Abusivo, incompreensível, estranho, é que uma hierarquia decrépita, bom, não é estranho por ser decrépita, apóstata, infame, assim se comporte. Nós vamos concluir então aqui, foi só uma introdução, acho que vale a pena ler as encíclicas depois de novo com calma. Eu trabalhei 4, mas no total, se agora não me engano, são 9 as encíclicas, curtas e fulminantes, porque se diz o que se deve dizer de forma doutrinária, objetiva, rápida, e sempre foi assim. Sempre se determina a doutrina, sempre se condena os erros, sempre se reafirma o que sempre foi católico. Mas vale a pena, eu até faço um desafio ao Centro Dom Bosco para o próximo ano.
Esse desafio vai ficar aqui consignado. Depois eu peço que fique consignado, que realmente não editem, não tirem da edição o que aqui ficará. Publiquem as encíclicas de Leão XIII sobre o Rosário e publiquem a Mãe do Salvador do Lagrange. Publiquem a Mãe. A Mãe do Salvador do Lagrange será a base do curso de dogmática. Não será só sobre... Mas o Lagrange é imenso. E o Lagrange é católico. É tão bom, não? O Lagrange é católico. E publiquem as encíclicas. Fica aqui quiçá, se Nossa Rainha Santíssima, se por sua mediação Deus nos for favorável, for propício, ano que vem termos o curso sobre os dogmas marianos. Muito obrigado.